até o versículo 5. Agora todos encontraram, digo amém. Vamos fazer a leitura como sempre fazemos. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Senhor, graças te damos pela tua palavra lida. Ilumina, Senhor Deus, o nosso entendimento, nos ajuda a vencer, nos ajuda a compreender e com a tua graça a praticar tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos meditando acerca do capítulo 18 de Apocalipse. Eu acredito que é uma leitura bastante propícia para os momentos que nós estamos enfrentando na Terra, onde há um caos, uma plenitude de caos na Terra, e ainda muita utopia acerca de mudanças que poderão melhorar. E nós começamos terça-feira retrasada a falar sobre a queda do sistema babilônico, considerando Babilônia aqui como o sistema, e não como cidade e nem como império. Babilônia como cidade é a principal do Império Babilônico, propriamente a Babel. A palavra Babel é traduzida para o grego como Babilônia, mas ela é acadiana, é transliterada para o hebraico, que dá confusão, e no acádio ela é o termo como se fosse propriamente a porta dos deuses, para poder ter contato com os homens. A Babilônia Império é o Império de Babilônia, que começou com Nabopolassar, e deste surgiu Nabucodonosor, que é o nome mais conhecido do Império Babilônico, por ser ele o rei que teve grandes apogeus e trouxe para o mundo uma inovação arquitetônica. Babilônia também é um centro de estudos astronômicos. E depois nós vemos que Babilônia, nós conseguimos ver o capítulo 50 e 51 de Jeremias voltado para a Babilônia. Isaías capítulo 13, Isaías 14, Isaías 21, Isaías 46, todos falando desta cidade, deste império. E nós percebemos pela palavra de Deus que Babilônia vai se transformar em um símbolo de uma organização contrária ao Senhor. E é bem propício repetir, que começa em Gênesis. Desde o período das primeiras civilizações, uma ordem contrária aos preceitos que Deus estabeleceu para o ser humano se levanta contra. Porém, quando se levanta contra, não quer dizer que terá êxito. O próprio Senhor vai revelar de antemão a sua queda. Embora já tenha 2000 anos, ou 2018 anos, a escrita do livro de Apocalipse, que é um dos últimos livros a ser canonizados e considerados,
o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, revelou a João a queda desse sistema. Embora ele ainda existisse, e aqui prefigurado em Roma, sendo ainda um império forte, e persistindo aí até Talarico destruir finalmente, e destruir Rômulo Augusto, e pôr fim ao Império Romano Ocidental. Mas até lá nós podemos dizer, ocidental e oriental, nós podemos dizer que o império persistiu. Mas na visão de Cristo, que não tem tempo, ele já antecipa a sua igreja, até como um meio da igreja não se iludir com essas coisas deste mundo, que esse sistema está caído. Nós estamos falando não da Babilônia, uma cidade próxima de Bagdá, no Iraque. Nós estamos falando de um sistema, de uma organização, que é representado por tudo aquilo que se opõe a Deus e que já está decretado a sua queda. E na terça-feira passada, nós falamos do diagnóstico da queda de Babilônia. Por que esse sistema vai cair? Por que a Bíblia insiste conosco em não conformar com este mundo? E a palavra conformar ali é criar a forma do mundo. Por quê? Mas nos estimula a transformar pela renovação do nosso entendimento. O entendimento aqui é a mente de Cristo. Agora percebe que se nós não formos renovados, não há outra fonte de renovação do entendimento. Porque se estivermos no mundo, estamos ligados à cabeça da estátua. E a cabeça da estátua é trevas. Por isso que o mundo não consegue compreender. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 7, ele diz que o mistério da injustiça já opera. Mysterium é uma coisa oculta, sim, para o mundo. O mundo não consegue compreender isso. Para o mundo tudo é normal o que está acontecendo. Mas para a igreja esse mistério, ele é desvendado. Por quê? Porque o homem espiritual, segundo Paulo, no capítulo 2, versos 14 e 15 de 1 Coríntios, discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Consegue ter a percepção daquilo que vem da mente da estátua. Mas quem não está ligado na mente da estátua, que é, sem sombra de dúvida, poder satânico, ele consegue brilhar, ele renova-se. Então ele não cria forma, caráter deste mundo. E a Bíblia, quando assim fala porque essa estátua, este corpo, esta organização já está acabada. Agora, transparece que há uma luta, e muito crente vive o dualismo, e tem muitos hinos que são dualísticos, o bem e o mal lutando, e no final o bem vence o mal. Não há uma luta entre o bem e o mal, Deus lutando contra o mal está vencido. Agora o mal constantemente está combatendo aos preceitos de Cristo. O Senhor Jesus decretou a derrota deste mundo na cruz. O problema deste mundo era o pecado, e Jesus, quando venceu o pecado, ele deu condições e derrotou Satanás. Agora este mundo está derrotado, este mundo está sentenciado. O que há é um tempo que Deus dá para as almas serem salvas. Pois bem, meus irmãos, mas a Bíblia não só fala da queda, ele explica. Não é que Deus não gosta do mundo, não me serve, então vou arrebentar você. Não quer servir a mim, então morre. Não é isso. Esse sistema caiu, esse sistema acabou por causa, e a Bíblia vai revelar, de si próprio. E aí nós estamos apresentando a origem da queda do sistema babilônico. Por que esse mundo chegou aonde está agora? Por causa de quê? A gente vem falando, é por causa da corrupção que o Brasil está assim. Veja, que na Colômbia, que no Peru também o ex-presidente está preso, que na Colômbia também os presidentes estão acusados, que nos Estados Unidos também está, que na Rússia também está. E para o governo próprio, o próprio primeiro-ministro de Israel também corre o risco de ser impeachmentado e até aprisionado. Japão, quantos primeiros ministros saíram? A Itália. O que nós temos que entender é que esse sistema chegou aonde está, porque não é uma questão de um cometa que caiu. Não.
é uma coisa, é um mal organizado que insiste em querer viver sem a presença de Deus e sem recorrer ao Senhor. Muito bem, falamos então que o primeiro fator gerador da destruição deste sistema foi a sua fundação, aonde ele foi localizado. Falamos que foi distante de Deus, falamos que foi no vale, falamos que foi na terra. Depois falamos do material, e aí nós podemos decifrar melhor o material usado. O material usado para construir essa organização é de invenção humana, e o homem é falível, é impotente. O material usado é natural, porque ele usa recursos naturais. O homem tenta redimir, o homem tenta organizar-se através de métodos naturais, esquecendo que o Senhor Deus criou os céus e a terra. Em terceiro lugar, este material é perigoso. Os irmãos observam que eles substituíram cal por betume. E betume, os irmãos sabem que eles tiraram ali do Mar Morto. E o Mar Morto representa, irmãos, um lugar onde não tem vida, porque é o mais baixo de todos os vales. E ali, todas as águas que o Jordão desce ali, morrem ali. Não tem vida ali. As pessoas andam em cima do Mar Morto. Ali é uma síndrome de receber. E dali que surge o betume, que é algo que é um combustível. Esse betume aí é para tentar, é como a gente quando vai construir, faz uma coisa para impermeabilizar isso, né? Então coloca aquele negócio, a gente compra, mas aquilo ali é explosivo. Eles tentaram, e eles estão tentando isolar isso automaticamente das corrupções naturais da terra com métodos substitutivos, tal como a Inglaterra quis criar. Educação, educação, educação para melhorar. Tal como a Europa quis criar a taxa de natalidade infantil, tal como a China quis criar a eliminação de inúmeras pessoas para tentar melhorar o mundo, mas acaba explodindo, destruindo. Veja, que o material usado é de invenção humana, é natural, é perigoso e, por fim, é perecível. O projeto do sistema, o projeto da organização babilônica ou deste mundo, ela procura a independência de Deus, ela se opõe ao Senhor e ela persegue aqueles que insistem em servir a Deus. Nós temos na Suécia a proibição da leitura de Romanos 1. E no Brasil tem uma lei aprovada também, uma lei criada para proibir. Eu fui informado hoje que há uma lei no Congresso Nacional, se não 3, que querem proibir alguns trechos da Bíblia de serem lidos. Nos ambientes públicos já está sendo proibido. Isto é, na verdade, meus amados irmãos, uma organização contra a palavra de Deus. E o motivo é simples. Se os irmãos abrirem a Bíblia, João capítulo 3, versículo 18, os irmãos vão saber por que o mundo insiste em se tornar independente de Deus, o mundo insiste em opor-se a Deus e perseguir os que insistem em servir a Deus. Romanos 3 e 18, leia bem forte. Evangelho do Senhor segundo João 3 e 18. Lê o 18 e 19 para melhor compreensão. Amém? 1, 2, 3. E a condenação é esta: o mundo não gosta da luz. A igreja é luz, ela resplandece a luz de Cristo. E o mundo não gosta, por quê? Porque as trevas é o oxigênio do mundo. É como um morcego, ele não aguenta viver em claro. Quando liga, ele sai. Assim é o mundo, porque a luz revela o câncer do mundo. E o câncer do mundo é o quê? Pecado. E o homem, quando fala de pecado, ele não pode se curar, e para ele se curar ele tem que voltar-se para Deus, e aí ele perde a sua independência que ele criou. Eu sou Deus, eu não preciso disso. E nisto o mundo persegue a
luz, persegue o evangelho. Veja que o sistema babilônico, então, ele cai porque a sua fundação, o seu projeto é totalmente impossível de se realizar. Ninguém pode viver sem o Senhor. Ninguém pode estar nessa terra e querer viver uma vida sem buscar a Deus. Esse pensamento deísta que foi implantado somente na Constituição inglesa por John Locke, e depois teve Voltaire e inúmeros outros, que acredita assim que Deus existe, mas Deus fica lá, Ele não se envolve aqui. Ele é o relojoeiro que dá corda no relógio e não fica mais envolvendo. Então Deus está lá e você tem que trabalhar. É tipo assim, Deus é bom, mas se eu não trabalhar, minha barriga não enche, entendeu? Deus é bom, mas se eu tenho que me dar os pulos, porque Deus está lá, eu estou aqui. Isto quer dizer, tira a imanência de Deus. Deus não intervém na terra. E é por isso que hoje nós vemos um materialismo terrível, porque os homens insistem em dizer que Deus não está interessado. Deus não está interessado em envolver-se na terra. Ele tem muitas coisas para fazer do que envolver-se com coisas mínimas. Isto é um método que nós estamos vendo hoje. O mundo chega a esse apogeu, vivendo na miséria. Se os irmãos observarem o livro de Apocalipse, aqui já é o fim. Os irmãos vão perceber que mesmo nos últimos instantes, sofrendo, eles não querem voltar para Deus. Mas eu quero continuar sobre o diagnóstico da queda do sistema babilônico, falando agora sobre o terceiro ponto. Primeiro foi a fundação. Segundo, o projeto. O projeto é reprovado. Deus olhou dos altos céus e disse: eia, desçamos e vejamos. Quando o Senhor Deus desceu, Ele reprovou o projeto desse sistema, porque Jesus foi bem claro: sem mim nada podeis fazer. Falou, não dá certo. O Senhor reprovou. Agora, quem reprovou o projeto não foi qualquer um, foi o arquiteto. O Senhor Deus é o Criador dos céus e da terra. E ele falou, não dá certo. Então o mundo sabe que não vai bem. Tanto que Paulo, escrevendo em 2 Timóteo 3:12, que os homens maus vão de mal a pior, enganando. Então eles enganam, mas eles também estão sendo enganados. Veja, o inimigo está enganando. Essa é a interpretação do texto. Ele engana, porque o inimigo acha que pode, e ele convence. Se os irmãos ouvem Apocalipse 16, ele convence os reis a virem pelejar contra Cristo no Armagedon. E eles dizem para os reis: nós podemos vencer Cristo, nós podemos destruir Cristo, nós podemos. Só que o inimigo está enganando, mas ele também está enganado. Ele pensa que pode vencer Jesus. Os irmãos não pensam que o inimigo está certo de que está derrotado por Jesus. Na mente maligna, ele vencerá Deus. Na mente maligna, ele vai conquistar a glória de Deus. Por isso que essa questão de rebelião é perigoso. Quando você vê uma pessoa rebeliando demais, você pode saber que é uma coisa assim: ele quer tomar o trono de Deus, mas o inimigo está enganando, mas também está enganado. Muito bem. Agora eu quero falar sobre o desenvolvimento. Como que o mundo fixa a sua fundação, as suas pilastras nesse local, com esses materiais, com esse projeto, e como ele vem se desenvolvendo ao longo da sua existência. Para aqueles que creem na teoria da lacuna, que eu acho muito improvável, crente dividir Gênesis 1 e 2 em milhões de anos, é uma tentativa de aproximar o evangelho da teoria da evolução. Eu prefiro terra jovem, até porque os melhores estudiosos não vêem nenhuma diferença ali de hebraico. Então eu creio na terra jovem, aproximadamente 7.000 anos. Mas aqueles que dizem que tem milhares de anos, como que o mundo vem vivendo isso? Como vem se desenvolvendo esse sistema? Esse também é o terceiro fator que leva à queda do sistema babilônico. Primeiro, o desenvolvimento desse corpo, dessa estátua que os irmãos viram na terça-feira retrasada, ele vem se desenvolvendo de uma forma decadente. Diga, decadente. Diga forte, decadente. Salmo 42:7, irmão. Abra sua Bíblia. Veja o que o salmista está falando.
Salmo 42 e 7. Adiantando para nós. Um abismo ao ruído das tuas, todas as tuas ondas vagas. Os irmãos percebem que por causa que esse sistema está ligado a Satanás, ele é decadente. Eu vou provar por quê. Primeiro, os irmãos vão ver Satanás caindo das regiões do céu. Alguém disse que ele era o querubim ungido, estava na terra mineral, é outra discussão também, que é especulativa. Suponhamos, o inimigo foi, quando nasceu no coração dele, ele era querubim ungido, ele era maestro, não é? Ele estava adorando a Deus, ele era o regente, ele era o arque. A formosura dele era esplêndida. Quando nasceu no coração dele, automaticamente, quando ele pensou, ele foi desligado, ele caiu. Porque no céu não pode ter pecado. Ele desceu. Aí ele ficou nas regiões celestiais. Ele cai das regiões celestiais e desce novamente para a terra. Os irmãos vão ver o Apocalipse dizendo que Satanás desceu para a terra. Da terra ele desce para o inferno. Do inferno ele desce para o lago de fogo. Veja que ele está caindo. Ele está caindo, descendo, 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 até o fim. O salmista fala disso, que um abismo chama o outro. O sistema mundano, o mundo atual, essa ordem ligada ao inimigo, ela vem se desenvolvendo de forma decadente, cada vez cai pior. Nós não temos boas informações para os nossos filhos do futuro. Temos? Você tem uma perspectiva boa para o seu filho daqui a 10 anos? Não temos. Mas os nossos pais também não transmitiram uma expectativa boa para nós. O que os nossos pais diziam, que era o que os nossos avós disseram, que era o que os nossos bisavós diziam, que os nossos tataravós diziam, e aí vamos voltar lá até Adão, que cada dia ia ficar pior, pior. Os irmãos observam aqui, em 2008, uma grande crise econômica brotou, e o Brasil vivia uma economia das melhores do mundo, país emergente, crescia a quase 5%, quase 5%, era um crescimento estrondoso. E o presidente da República então disse que era só uma marolinha aquela crise. E ele conseguiu manter naquele período, mediante as riquezas, uma economia que tinha injetado, né, o Estado tinha injetado força na economia e o país estava bem. E depois de 2008, aquela crise, a crise de 2008 foi a maior crise que nós tivemos na história aí. Ela supera o período pós-guerra. Mas veja que havia uma expectativa muito boa, mas depois de 2008 atrofiou tudo. E aí começou dizendo que a crise seria uma crise de um tempo passageiro, depois passou para um tempo médio, e agora nós não temos expectativa de uma melhora. Veja que todo o sistema deste mundo está totalmente decadente. A Bíblia vai revelar que isso também não é uma consequência, é uma forma que vem se desenvolvendo. Essa decadência é em virtude da desvalorização. Diga, desvalorização. Abra a Bíblia, irmãos, Daniel capítulo 2. Não fica com a sua Bíblia fechada. Hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, tem que estar com a Bíblia aberta. Veja, Daniel capítulo 2. Veja aqui. 32. 32, 33 e 34. Vamos ler junto, irmão? Vamos ler forte, está frio. Se a gente ler, a gente esquenta. 1, 2, 3. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Compara comigo. Os valores. Começa com ouro, passa para prata, vem para bronze, ferro e termina no barro. Meus irmãos, veja que a decadência
provoca desvalorização. O ouro, os irmãos lembram que os bandeirantes investiram, por exemplo, Cuiabá, os bandeirantes vieram para cá. O Morro da Luz tem esse nome por causa dos bandeirantes que vieram para cá e acendiam suas lâmpadas aqui. A procura de ouro. Mas esse ouro só veio para Cuiabá depois que o império, o imperador Dom Pedro não conseguia mais encontrar essas riquezas pela região do Nordeste, e começaram a vir para São Paulo, e começaram a descobrir em Minas, quando Minas parou de produzir, e eles começaram a procurar para outro lugar. Mas se os irmãos perceberem essa visão do novo mundo, do contexto histórico, os irmãos vão perceber que aquelas viagens de Cristóvão Colombo foram financiadas, alguns dizem por judeus, outros dizem por grandes caravanas que financiavam, em virtude da crise que o velho continente já vivenciava. Era a procura de recursos para uma população que já tinha explorado aquele lugar. Agora veja, o planeta Terra não tem mais recurso. Nós estamos vivendo o barro. Não tem onde mais. Veja, se produz, se não produz, vai dar inanição, o povo vai morrer de fome. Se produz para alimentar a população, o planeta vai ser destruído. Nós estamos num mundo caótico. Nós estamos comendo câncer, bebendo câncer, não é? Há uma desvalorização, a decadência chegou que acabou os valores. Nós temos aí bolsas de valores em queda, nós temos crise econômica, nós temos aí uma desvalorização. O mundo se desenvolveu de forma decadente, trouxe desvalorização, perdeu-se os valores. E aí eu vou dizer, por quê? Porque o mundo, meus irmãos, está de forma contrária. Veja, o mundo começou com muita glória, está terminando sem nenhuma. A igreja começou sem nenhuma aparência, mas agora está em término, a glória de Deus há de se manifestando. O mundo começou tendo tudo, mas termina tendo nada. A igreja começou tendo nada, mas termina tendo tudo. Veja, a igreja não tem nada neste mundo. Nós não temos direito neste mundo. Somos peregrinos e forasteiros, mas estamos construindo a nossa pátria em um novo reino, o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, nós vemos que o desenvolvimento é decadente, desvalorizado, sem estabilidade. Veja, o sistema babilônico vem se desenvolvendo em uma plataforma que não possui nenhuma estabilidade. E aí nós vamos falar política, econômica, moral. 1 Tessalonicenses 5:3. Veja o que Paulo concluiu acerca disso. 1 Tessalonicenses 5:3. Abra 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Leamos, irmão. Porque quando não há estabilidade no mundo, não há estabilidade. Veja, quando a primeira guerra surgiu, o mundo preparava para a deificação do homem. Pelágio, a teoria de Pelágio nunca fora tão forte como aquele período, porque nunca o mundo ficou tão tempo sem guerra como aquele. Então acreditava-se que o homem era bom, o homem não era tão mau como dizia. E aí as teologias que pregavam que o homem era totalmente pecador começavam a ser deixado de lado. De repente, a Primeira Guerra Mundial mostrou o ser monstruoso que o homem era. E aí os homens voltaram para a palavra de Deus. Depois nós vamos ver que novamente a Segunda Guerra Mundial, e depois de lá nunca mais o mundo teve estabilidade. Guerras e rumores de guerras em todos os ambientes. Veja, Paulo diz: quando disserem a paz e segurança, aí haverá repentina destruição. O Brasil, irmãos, na perspectiva nossa hoje, era para nós estarmos pisando, causando sapato de ouro, se continuasse aquela expectativa. O país estava muito bem, irmão. Unimed, misericórdia, os médicos estavam atendendo as pessoas na sua casa.
picanha na mesa e tudo mais. Sim ou não? Os nossos cachorros parou de comer osso. Os cachorros nossos nem latem mais, eles falam bom dia, boa tarde. A gente chega para os cachorros, nem manda mais sair, por favor, dá licença. De repente, irmão, veja onde estamos. De repente, cadê a estabilidade? O mundo, irmão, ele está ligado na terra. E a Bíblia diz que a terra e os céus que agora existem estão reservados como tesouro para o dia do juízo. Essa terra não tem estrutura, ela não resiste aos temores, aos tremores que o mundo enfrenta, porque o adversário luta contra o homem. O adversário quer destruir o homem, ele não quer saber se o homem é crente ou não. O homem é a imagem e semelhança de Deus, e ele quer deturpar, ele quer tirar isso. Só que, meus amados irmãos, nós vemos hoje um caos, falta de estabilidade. Não tem estabilidade, porque o mundo não é construído em família, em alicerces permanentes. O mundo é construído em alicerces relativos, e nós observamos que isso hoje é uma realidade. Em segundo lugar, o desenvolvimento deste mundo é confuso. Diga, confuso. Por que confuso? Porque veja lá, Gênesis 11:8. Eu estou no princípio de Babilônia. Gênesis 11:8. Leia bem forte, irmãos. Não, vamos lá, vamos ler. Eu sei que os irmãos estão apreensivos hoje, eu também devo estar, mas vamos juntos. 1, 2, 3. 11:8. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra. O 9 ainda. Por isso, veja, o segundo fator do desenvolvimento causar a queda é porque ele vem em decadência, cada vez mais vai perdendo valor. Os valores do mundo já não são mais os mesmos. Há poucos anos, décadas atrás, quem usava droga era um crime. Hoje já é uma doença. Eu não discordo, mas há pouco tempo atrás, se um moço tirasse a pureza de uma moça, misericórdia, ele casava com ela e, hoje não. Hoje isso já é virtude. Até 1998 o adultério era crime no Brasil. Hoje os psicólogos, alguns aconselham o adultério para um melhor relacionamento no casamento. Veja que o mundo é relativo, e como ele não consegue trazer estabilidade, ele regulamenta vícios, ele regulamenta crimes. É por isso que tem aí uma vara gama de regulamentação de coisas erradas. Então o mundo vem se desenvolvendo de forma decadente, mas também de forma confuso. O mundo, ele tem uma forma bestial, ele é um ser carnívoro. Os 4 animais de Daniel 7 representam a natureza desse sistema que rege o mundo. É uma natureza bestial, carnívora, insaciável. É um leão que quer comer, com asa de águia, que quer sobrevoar e comer tudo. É um urso com 3 costelas que quer comer. É um leopardo que quer destruir tudo e conquistar em tempo recorde. E aí aparece um animal terrível, com 7 cabeças. Se um leão é perigoso, imagina uma besta com 7 cabeças, todas ávidas para destruir, e ele só alimenta de carne. Veja, é confuso. E começa com a linguagem. Diga confusão de linguagem. Ninguém entende nada. O mundo, a linguagem do mundo, a linguagem é muito importante, porque nós precisamos saber falar e ser entendido. Mas você não entende a linguagem. Babilônia representa a confusão de língua. Um está falando aramaico, o outro está falando português, e ninguém se entende. Veja, não há entendimento, não há uma definição, ninguém fala uma coisa só, cada um fala uma coisa, cada um fala outra coisa. Já na igreja, todos nós falamos segundo a palavra de Deus.
se eu estivesse dando uma aula aqui, eu poderia estar falando sobre Sêneca, o outro poderia vir falar sobre Epicúrio, porque Sêneca é discípulo de Zenão, que prega o estoicismo. O estoicismo prega uma pureza, uma piedade, um controle, mas o epicurismo já prega um relaxamento. Viva a vida como você quiser. Então veja que há princípios relativos, uma fala relativa. Eu acho que é pecado se suicidar, não, mas eu acho que pode. Veja, há um relativismo. Aqui no Brasil é crime o suicídio, no Japão os livros ensinam. Aqui você tem que ter normativas que em outro país já não é. Aqui é proibido a maconha, no Uruguai é legalizado. Veja, não há entendimento. Veja que há confusão de linguagem, há uma confusão de ideias. Imagina que um Karl Marx, que nunca trabalhou, como disseram o pastor Claudionor de Andrade, vai pregar uma revolução para eliminar as classes, que acredita ser as classes uma consequência do cristianismo. Porém, um pensamento também capitalista vai dizer que tem que trabalhar para crescer. E veja o mundo, uma linguagem socialista, uma outra capitalista. Veja, as ideias se combatem. E o ser humano, com as suas ideias, é que geram. O que gerou essas ideias confusas? Guerras. Nós temos hoje um arsenal de guerras, de armas nucleares, em potencial. E o que gerou isso aí? As ideias confusas. De um lado a Rússia, do outro os Estados Unidos, se preparando para implantar ideias confusas. Entende? Confusas. E para isso gerou guerras, percas, a confusão. Enquanto que é fácil, é só voltar para a palavra de Deus, que a palavra de Deus é poderosa para mudar. Mas esse mundo se desenvolve de forma confusa, confusão de linguagem, confusão de ideias e, acima de tudo, confusão religiosa. Diga, confusão religiosa. Eles tinham mais de 1.300 deuses no seu panteão. Existia duas tríades de Deus, ou duas trindades no pensamento babilônico. Um Deus do sol, um Deus do céu, um Deus da terra e um Deus dos mortos. Aí tinha Anus, Bel. Aí depois tinha um Deus da lua, um Deus do sol e um Deus dos trovões. E aí vinha baixando, não é isso? Porventura hoje nós não estamos vendo isso aí, irmãos? O Homem-Aranha, nós vemos o Super-Homem, nós vemos também os deuses dos Vikings, que estão hoje em voga, os deuses mitológicos da Grécia. Todo esse panteão vem passando. O panteão grego passa para os romanos. Os romanos só mudam o nome. E agora nós estamos vivendo. Você já parou para pensar que essa literatura infantil está criando novamente essa Liga dos Heróis? Simplesmente porque não, é uma implementação, é uma evangelização. Quando você vai lá e compra o bonequinho do Homem-Aranha para o seu filho, você está evangelizando ele. Quando você vai lá e compra um outro herói animado, você está dizendo para ele que aquilo é um Deus. Ou você acha que quando nós éramos criança e nós íamos para assistir o Capitão Planeta, quem já viu? Capitão Planeta, quem lembra do Capitão Planeta? E ele terminava sempre dizendo: o poder é de... Não, alguém lembra aqui? Que sempre nas suas vitórias ele termina dizendo: o poder é de vocês. O que ele está dizendo? Deus não tem poder. Vocês são água, vocês são terra, vocês são fogo. É vocês não têm criador. E agora você acha que esse sistema que está voltando para cá para confundir teu filho, para confundir tua filha? Você está pensando o que ele está pensando? Por que nós não temos uma geração de adolescentes crentes na igreja? Por que não temos uma geração de jovens crentes na igreja? Porque na maioria das vezes eles estão sendo evangelizados por essa confusão religiosa. Eu conheci uma criancinha que ele fazia bem assim, ó. É o Ben 10 parece que faz isso. É isso, né? Ele fazia para mim assim, ó. Outro fazia com uma cordinha, jogava a teia de aranha. E você pensa assim: mas é bonitinho. Bonitinho não. Você está confundindo a mente dele.
porque ali ele está aprendendo visualizando. Você fala de Jesus quando fala, mas quando nós falamos de Jesus, que Jesus é bom e maravilhoso, que Jesus é o Rei dos Reis, nós não conseguimos vivenciar Jesus, enquanto todo dia esse sistema religioso confunde a mente das crianças. E aí nós temos hoje uma gama de jovens, de adolescentes, de crianças inclinados ao homossexualismo, mesmo estando dentro da igreja. Alguém pergunta: quem que é isso, pastor? São os desenhos animados que são projetados para ensinar os nossos filhos a serem, a desvirtuarem-se, a serem dominados, e nem eles entendem por que isso está acontecendo, mas nós sabemos que esse é o desenvolvimento. Em terceiro lugar, esse desenvolvimento é doentio. Diga: doentio. Veja, Jeremias 51:9. Esse sistema começou enfermo, e essa doença nunca sarou. 51:9. Diga amém. Oh, meus amados, vamos lá. Jeremias 51:9. Queríamos sarar, mas ela deixai-a, e vá cada um para a sua, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Escuta, meus irmãos, está doente esse sistema. Babilônia, ela tem um vírus mortal, e eu não vou delentar na doença, mas vou dizer que a doença de Babilônia é incurável. Naum 3:19. A mesma doença dos assírios é incurável. Pode olhar na Bíblia, Naum 3:9, o Senhor fala: não há cura para a tua ferida. Em segundo lugar, a doença de Babilônia é contagiosa. É por isso que Deus tirou a igreja do mundo, porque a doença de Babilônia, ela é de pecado, e o pecado mata a alma, mata o espírito, mata fisicamente, mata moralmente, mata espiritualmente, mata eternamente, contagia. É por isso que nós não estamos no mundo, porque o mundo acaba conosco, o mundo mata. Em terceiro lugar, a doença de Babilônia é irreconhecível, eles não reconhecem. Vocês veem o presidente da república tomando o microfone, eu acho que ele toma 200 remédios calmantes para falar para 210 milhões de brasileiros, e eles não falam: estamos doentes, ninguém fala. A expectativa é: estamos bem. Quando o Tancredo Neves estava doente, morto já há tempo, os seus porta-voz sempre falavam: está bem, está bem, está bem, está bem. Porque a doença deste mundo é o pecado. E se é o pecado, a cura é Jesus. E se é Jesus, então o mundo tem que reconhecer que só Ele é o Senhor. Mas o mundo ainda insiste que Jesus é nada mais, nada menos do que um homem comum, que Jesus se compara a um Tiradentes, que Jesus se compara a um Che Guevara, mas Jesus é o Senhor dos senhores, meus irmãos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Em terceiro lugar, o terceiro fator que gera a queda de Babilônia é o juízo divino. Diga: o juízo divino. Veja, o Senhor Deus falou que a fundação estava reprovada. O Senhor Deus falou que o material usado vou falar do lugar, não. Material usado era paralelo. O Senhor Deus falou que o desenvolvimento não dava certo, mas eles insistiram. Então o dono do ouro e da prata vai agora cumprir. Então o juízo divino veio sobre a terra. Nós estamos vivendo a iminência do arrebatamento. Mas diga comigo: o arrebatamento. Diga: o arrebatamento não é o fim do mundo. Aí você pergunta: o que é o arrebatamento? Pergunta: o que é o arrebatamento? Pergunta para mim: o que é o arrebatamento? O arrebatamento é o livramento que Jesus vai dar àqueles que foram tirados desse sistema. O juízo que vem sobre o mundo é grande, mas como Deus prometeu à igreja que ela não passará, o arrebatamento é o Senhor tirando ela dessa terra. Mas o mundo continuará para sofrer o juízo divino. Primeiro, o juízo divino é em virtude dos males causados. Diga: males causados. Se você ler o Salmo 137, você vai ver os males que Babilônia causou.
males espirituais. Babilônia provocou blasfêmia, feitiçarias, profanações. Babilônia perseguia o povo de Deus. Em segundo lugar, males morais. Babilônia tentou mudar o caráter, mudava o nome das pessoas que ela dominava, mudava, tirava o nome. Essa coisa de relativização. Você é crente aqui na igreja, lá fora você não é crente. Aqui você fala uma coisa, lá você fala outra. Isso aí é uma herança desse sistema relativo. Você não precisa ser isso. Não precisa ser isso aqui. O que você é aqui, você é aqui. O que você é na faculdade, você é outra coisa. Por exemplo, na faculdade eu sou a faculdade, por exemplo. Aqui eu sou outra pessoa. Não, isso é relativismo trazido por eles. Males morais. Porque agora a pessoa se defende. Com dupla personalidade, duas almas. Males sociais. Aí vem as leis que foram implantadas, impedindo muitas vezes os preceitos divinos ser praticados. Em terceiro lugar, o juízo veio em virtude do clamor dos oprimidos, porque há muita gente que chora pedindo: Deus, faça justiça. Veja, os que clamaram por justiça, o Senhor Deus julgará todos os homens, o Senhor se levantará. Em segundo lugar, o juízo, o clamor, porque todo dia que nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, eu não quero este reino. A oração que o Senhor Jesus ensinou é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso. Quando nós falamos venha a nós o vosso reino, nós dizemos: nós não queremos isso aqui, nós não suportamos isso aqui, queremos que o Senhor tira isso e venha com o teu reino. Então automaticamente nós estamos dizendo: não queremos mais este reino. Em terceiro lugar, é por causa da implementação do reino de Deus. Veja, por que o sistema babilônico será totalmente destruído? Porque Jesus não construirá nada da estátua. Veja que a prata foi construída dando sequência ao ouro, o ferro a prata, o barro foi dado em consequência do ferro. Mas quando Jesus chega, ele bate no pé, derruba tudo, esmiuça e o vento leva. E a pedra cortada não por mão do homem, começa uma nova era, começa um novo reino, para cumprir o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Jesus não instalou o cristianismo no pensamento judaizante, no pensamento filosófico, no pensamento qualquer. Jesus, ele edificou a igreja nele, na redenção do seu sangue. É por causa que o sangue de Jesus nos redimiu, que nós somos nova criatura. E toda vez que a cabeça babilônica tenta implementar em nós um estilo de vida, nós a recusamos, porque estamos ligados no Cordeiro que foi morto e reviveu e vive para todo sempre. Quem consegue compreender o que eu estou dizendo, diga amém. Em terceiro lugar, o juízo divino vem em virtude do tempo chegado. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: Deus não condena ninguém antes do tempo. Deus é paciente, Ele é longânimo. Muitas vezes o Senhor Deus está esperando, e Ele esperou 430 anos para destruir os cananeus. Gênesis 15:16, o Senhor prometeu a Abraão que daria a terra, mas a plenitude do pecado deles ainda não havia chegado. O Senhor esperou 430 anos. 430 anos. O Senhor esperou 120 anos para a geração de Noé se arrepender. E o Senhor Deus te esperando agora 2018 anos que esse mundo se volte para Ele. Mas vai chegar a época em que o pecado chegará à plenitude, não passará nem um pouquinho. Quando chegar às narinas de Deus todo esse pecado, o juízo de Deus virá. Eu devo dizer para os irmãos que nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja na terra, porque nós estamos vivendo a oposição da Babilônia do Apocalipse 17 e a Babilônia do capítulo 18. A Babilônia do Apocalipse 17, ela é religiosa, é a prostituta que se levanta contra a igreja religiosa. E a política é aquela que quer nos afastar da nova Jerusalém que desce. Ela quer nos tragar. E nunca o mundo se levantou com tanta força contra a obra de Deus como agora. Pelo que os últimos dias, quando a Bíblia diz que é daqui um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, virá o arrebatamento, mas virá o juízo sobre essa terra. Precisamos então entender que Babilônia, a queda de Babilônia,
tem origem na sua fundação, no seu material usado, no seu desenvolvimento e no juízo de Deus sobre esta terra. E eu termino as frases dizendo a frase de um nobre pastor, que diz que se Deus não destruir esse mundo com fogo e enxofre, terá que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. De pé, meus irmãos, oremos a Deus. Secretaria da EBD avisa que já chegou as lições do próximo trimestre. Irmão interessado pode estar passando os valores para o cooperador Moates. Culto evangelístico amanhã na casa do cooperador irmão Zé Roberto, convida toda a igreja a partir das 19 horas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo culto, te agradecemos pela presença dos irmãos. Continue nos dando vitórias, Senhor Deus, nos preparando para a tua volta gloriosa. Prepara teu povo, Senhor, prepara a tua igreja. Nos livra de toda a seta do inimigo. Senhor, abençoa os trabalhos que prosseguem. Te agradeço pela vida dos irmãos que vieram para a consagração, mesmo frio, mesmo garoando. Oraram, Senhor Deus, aqui até as 9, para buscar a tua face. Abençoe-os poderosamente. Ouve as orações dos teus filhos. Também, Senhor Deus, pedimos a bênção sobre o pastor Sebastião, sobre a igreja, sobre os irmãos que estão de viagens, que estão enfermos. Senhor, venha nos renovar. Nos livra, Senhor Deus, de toda a seta do inimigo e nos prepara, Senhor Deus, para a tua volta gloriosa. Nos ajuda, Senhor, a vencer, a desvencilhar das inúmeras armadilhas que o inimigo lança para tentar tragar a nossa fé. Prepare-nos para a tua volta. É o nosso pedido nesta noite, Pai, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos podem dizer amém? Paz do Senhor para os irmãos. Os irmãos que não participaram da ceia, meus irmãos, a ceia, ainda tem ceia para servir.